E aí, galera, tudo bem? Nós vamos iniciar uma aula agora de mais um novo processo de soldagem a arco elétrico. Soldagem MIG-MAG. MIG, vamos lá? Tá vendo? O que você está percebendo? Você está percebendo que aqui está usando uma máscara, que é a máscara bastante similar, é utilizada também no processo de eletrodo revestido. As luvas, né? Você percebe o uso de luvas. Você percebe também que ele está utilizando não um alicate de soldagem, mas ele está utilizando uma tocha. E você percebe que ele está bem protegido, né? Porque aqui você vai ter uma emissão elevada de radiação e calor. Bom, e o que quer dizer MIG e MAG, né? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é fazer a introdução, né? O que você vai entender? MIG quer dizer Metal Inert Gas, ok? Metal, gás inerte. Você vai usar um gás inerte. Que gás inerte, professor? Você vai utilizar o argônio, né? É um gás inerte. O que significa gás inerte? Gás inerte é aquele que, no processo de soldagem, ele não vai interferir no cordão de solda. Ele não vai interferir nas propriedades do cordão de solda. Ele não vai reagir com o metal que você está adicionando pelo processo MIG. Daqui a pouco eu vou explicar como é a adição desse metal. Você vai ter a abertura de um arco e depois automaticamente você vai ter a questão do calor, né? E você vai ter uma poça de fusão e esse gás ele não vai interagir com o metal que está sendo fundido. Existe também o processo MAG, que é o Metal Active Gas. Quer dizer, você vai estar trabalhando com um gás ativo. Nessa situação de trabalhar o mesmo processo, a única coisa que vai mudar é a injeção do gás. Ó. O gás ele é injetado por aqui, ó, por esse bucal aqui, tá vendo? Ó? Aqui você vai ter, aqui dentro você tem um difusor de gás, um arame passando, que é o metal de adição, como a vareta lá que você estudou em oxacetilênica. Só que aqui vai passar um arame. Esse arame vai estar sendo alimentado constantemente e esse arame ele vai aquecer, fundir as partes e vai ser o metal de adição. E aqui você vai ter a proteção gasosa. Essa proteção gasosa aqui, ela pode ser com gás inerte ou com gás ativo. Gás inerte, você vai usar um gás aqui que não vai interferir na constituição do seu cordão de solda, que não vai causar nenhuma situação adversa. E com gás ativo não, o gás ativo ele vai interferir alterando as propriedades mecânicas e as características desse cordão aqui, e isso é provocado de uma forma intencional para determinadas situações, seja para aumentar a dureza, seja para você buscar outras propriedades mecânicas, melhorar as propriedades mecânicas nesse local que você está soldando, mas aí são várias variáveis, né? Você tem que buscar um processo de soldagem que possa atender às demandas, né, no ponto de vista da fabricação de uma máquina, de um equipamento, de uma estrutura metálica, e adotar os critérios, os parâmetros, seja gás ativo, seja gás inerte, para a soldagem MIG-MAG, né? Bom, e aí, a partir disso, o que vamos começar a ver? Como é que funciona... Aí tem um texto que eu quero que vocês leiam, né? Como é que funciona o processo de soldagem MIG? Né? O processo de soldagem MIG, o que você vai ter? Você vai ter um arame passando por dentro da tocha, né? Depois eu vou explicar para vocês como isso acontece. Esse arame ele vai ser desenrolado lá numa máquina e ele vai passar por dentro de uma tocha e vai entrar aqui. Ó. Esse arame ele vai ter uma velocidade constante, você pode regular essa velocidade constante e ele vai ficar alimentando aqui. Aqui você cria a diferença de potencial, automaticamente você vai ter a DDP, você tem a corrente. Então você pode trabalhar com polaridades, né? Para você ter uma corrente contínua, né? E aí você vai abrir o arco, vai gerar um curto-circuito aqui, que você já sabe lá do processo de eletrodo revestido, como funciona. Você vai gerar um curto-circuito, esse curto-circuito vai abrir um arco, o ar vai ser ionizado, vai ser injetado também um gás aqui, ó, por dentro desse bocal, que vai gerar uma área aqui de proteção gasosa. E aí essa área de proteção gasosa não deixa com que os gases da atmosfera, e existem gases que são nocivos aqui na nossa atmosfera,
interfiram no seu cordão de solda, né? Por exemplo, gerando pontos de inclusão, inclusão de outros elementos, formação de outros elementos, né? São vários problemas decorrentes da interferência dos gases da atmosfera em relação ao processo de soldagem, principalmente com fusão, né? Então, esse processo aqui de alimentação, ele pode acontecer em 3 estágios, né? Você pode gerar o processo, eu quero que você leia isso depois, o processo curto-circuito. Você está vendo aqui, ó, o processo curto-circuito, vão formando pequenas gotinhas, porque o arame que está descendo aqui, ó, ele vai curto-circuitando, vai gerando várias gotinhas. Essas gotinhas, tá vendo? Tá vendo que elas estão juntas, ó, estão em contato permanente, ó. E aí você vai ter curto-circuitando, o metal está descendo, vai se transformando na forma líquida, gerando a poça de fusão e automaticamente você percebe que há um contato físico, né? Tá vendo? Ó? Entre o metal base e o arame de alimentação. Você pode ter o processo globular. Você está vendo que aqui eu vou formar uma bolha, né? Uma gota, e ela vai pingando. Esse é o processo globular. E você pode ter o processo aerosol. Aqui, na verdade, é como se você tivesse um chuveirozinho jogando pequenas gotículas. O que difere uma etapa da outra? É a voltagem do equipamento, né? Se você trabalhar com a voltagem um pouco menor, você vai chegar no processo globular. À medida que você vai aumentando a voltagem, vai passar pelo processo curto-circuito. À medida que você aumenta mais ainda a voltagem, vai passar pelo processo aerosol, né? Então, o que nós vamos trabalhar? Em qual condição nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar no processo curto-circuito, né? Você vai perceber que nós vamos trabalhar no processo curto-circuito, tá? As nossas aulas práticas, elas vão ser utilizando o processo curto-circuito. Eu quero que vocês leiam isso daí, tá vendo? O processo globular, processo soldagem aerosol, spray, né? Já falei disso aí lá em cima. Vocês pegam o texto, dêem uma olhada, soldagem com arames tubulares. O arame, na verdade, ele você pode encontrar arame em 2 situações. O arame maciço, né? Aquele arame todo é um cilíndrico, né? É um arame, como se você estivesse olhando aí um arame dentário industrial, maciço. E existe também o arame tubular, né? O arame tubular é aquele arame que, na verdade, ele é um tubo. Então você imagina que um tubinho bem pequeno, no desenho de um arame, um tubo bem pequeno, e no interior desse tubo você tem um revestimento. Mas para que serve isso, professor? Na verdade, o que tem? Na verdade, serve para melhorar mais ainda as propriedades mecânicas do metal soldado, né? Porque aí você gera, além do gás de proteção que você está injetando, você tem também o revestimento interno. Ele proporciona uma proteção maior ainda ao seu cordão, né? Então, dessa forma, você melhora mais ainda a proteção gasosa, tornando ainda aquele local que está sendo soldado mais protegido e aí de melhor qualidade, né? E aí você vai atingir propriedades mecânicas daquela região soldada, se você for fazer ensaios, com propriedades mecânicas melhores, né? Então aí isso aí é uma característica interessante do arame tubular. Bom, os equipamentos, né? Como é que funciona o equipamento? Você tem que ter uma fonte, né? Aí eu vou mostrar para vocês. Você tem que ter uma fonte. Aqui você tem que ter um alimentador. Esse alimentador aqui é onde você que vai colocar uma bobina de arame, ó. Esse alimentador ele proporciona o quê? Ele faz com que essa bobina ela desenrole o arame passa pelo interior. Você está vendo que aqui, ó, olha aqui, isso aqui. Aí isso aqui vai gerar um cabo. Então esse arame ele vai sendo desenrolado, vai passar por dentro desse cabo e vai chegar até a tocha. E vai sair aqui pelo bocal da tocha. Quando você aperta esse gatilho aqui da tocha, esse alimentador é acionado e já empurra o arame por dentro desse condutor aqui, né? Tá chegando aqui. Então nesse momento você começa a alimentar o cordão.
Então aqui esse alimentador ele é responsável por conduzir o arame de forma que ele passe por esse cabo e chegue à tocha com uma determinada velocidade. Além disso, você vai precisar também do gás de proteção aqui, ó, saindo aqui. Então você precisa ter uma mangueira de gás. Essa mangueira de gás ela é acoplada à mangueira, chegando na tocha, passa pelo interior da tocha e sai aqui no bocal, protegendo a solda que você desenvolveu. Bom, e aí, além disso, você tem o alimentador, que vai proporcionar uma diferença de potencial, fazendo com que você tenha corrente, automaticamente você vai ter um arco aberto, né? Então, o que você observa? Você observa que esses são os principais equipamentos, né? Que a gente vai tratar disso daí em sala de aula também, na prática, né? Então aí tem os conteúdos propostos para essa questão, né? Aí eu quero que vocês façam isso daí. Aí nós vamos chegar... Suprimentos de energia, eu quero que vocês verifiquem quais são os suprimentos de energia, eu já falei aí. Tá ok. Aí tem umas características técnicas, quero que vocês deem uma olhada nisso daí. E tem a indutância, aí qualquer dúvida vocês podem perguntar. As características do cordão, gás de proteção. Gás de proteção. Os tipos de gases que você pode utilizar, eu quero que vocês leiam isso daí, façam um resumo dessa parte. Aí tem as combinações possíveis que você pode fazer de gases, né? As características do cordão, né? com as características dos gases utilizados, né? Aí você quer que você passe por tudo isso, olhando nessa apostila, que eu vou deixar disponível para você acessar lá no YouTube, o link dela, né? É uma apostila fácil de você encontrar na internet, basta você digitar a apostila soldagem MIG-MAG ESAB, da ESAB. Aí tem todos os materiais possíveis para você soldar e as características dessas soldagens. Portanto, tá vendo? Materiais não ferrosos, isso aqui já cobre suas ligas. Quero que vocês passem por todos esses textos aí e cheguem até a parte de segurança. Fumos e gases é outra característica importante você ler isso daí. Vai falar sobre as questões, por exemplo, quando você está no processo de soldagem ali do MIG-MAG, aquele gás, você tem o gás inerte ou o gás ativo. Aí você tem também, se for arame tubular, você tem o revestimento, né, interno dele, que vai gerar fumo metálico. Então você tem que tomar cuidado com essas questões, né? Então, aí diz a questão do choque elétrico, que também é um risco, porque nós vamos trabalhar com a tensão, apesar de ser uma tensão baixa, as correntes são bastante altas, e a gente sabe que numa situação de um choque elétrico, a corrente é bastante perigosa, né? Os respingos, muitos respingos, tá? E eu quero que você chegue até aqui, ó, técnicas e parâmetros de soldagem. Então, a nossa aula, ela acaba aqui, na página 32, né? Deixa eu só olhar uma coisa aqui importante para vocês. É só isso mesmo. Vai até a página 32. Eu quero que vocês olhem até a página 32. Bom, galera. Então, o que eu quero de vocês? Eu quero que vocês façam um fichamento até a página 32 da apostila de soldagem MIG-MAG da ESAB, que eu vou deixar lá o link pronto para vocês. Vocês sabem que o prazo é até dia 31, né? Um abraço para vocês. Até o próximo assunto.